Gente, falando um pouquinho de Deuteronômio 2:3, é incrível como Deus fala com a gente, né? Tava lá, já rodeaste este monte tempo suficiente, virai para o norte. Esses dias eu tava estudando isso aí, eu fui recapitular, e uma das coisas que me chamou a atenção, já rodeaste esse monte tempo suficiente demais. E eu me dei conta que na minha vida, muitas vezes eu rodeei muito tempo um monte. E parece que foi como se Deus falasse assim: chega, agora vamos prosseguir para frente, vamos, né, andar. E rodear esse monte é muitas vezes a gente ficar naquela mesma situação e tal. E aí eu ficava assim: Deus, mas quanto tempo eu fiquei, né, parada nisso? Na verdade, Deus permitiu tudo isso para que eu aprendesse. E assim, chega um momento na vida da gente que Deus fala: chega, agora vamos prosseguir. E eu sinto que esse momento tem chegado na minha vida, tipo, chega e vamos prosseguir, né? E até o 2 ele começa assim: então viramos-nos e tomamos a nossa jornada para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor falou, e muitos dias rodeamos o Monte Senhor. Então eles ficaram ali muito tempo rodeando aquele monte. E o Senhor falou: já rodeaste este monte tempo suficiente, virai para o norte. E é aonde eu quero chegar. Eu não tinha me deparado com esse virar aí para o norte. Engraçado que com a Bíblia a gente tem uns detalhes que se a gente não pega, parece que a gente perde toda a essência. Então a Bíblia é aquele negócio que a gente espreme. Quanto mais a gente espreme, mais sai. Então. E aí eu me deparei com esse virar para o norte. E aí eu falei, gente, virar para o norte? Por que Deus falou virar para o norte? Porque eu gosto de ler a Bíblia assim, gente. Uns detalhes para olhar. Por que Deus falou virar para o norte? Mesmo se eu achando que não tinha nada a ver, eu fui procurar no Google o que é virar para o norte. Que eu gosto de procurar o sentido das coisas. E aí, para minha surpresa, virar para o norte tem um sentido. Eu achei que não tinha, mas fui procurar e descobri que tem um sentido. Virar-se para o norte é deixar e ficar em oposição ao sul, ou seja, uma direção vai ficar para a costa, né? E aí ele fala, coloque o braço direito para onde o sol nasce e o esquerdo para onde se põe. E aí, você vai fazer assim, então o norte estará à sua frente, não à sua costa. Então, isso já me deu, falou, gente, que louco, né? Porque Deus está dizendo, não ande olhando para trás, ande para frente. E aí eu pus um vídeo aqui para assistir, uma professora explicando como que os alunos poderiam se orientar para o norte. Ela fala isso que eu expliquei, e ela no final ela ainda fala assim, significa olhar para frente, andar na sombra do sol. Ela estava falando assim, antigamente as pessoas se orientavam para o norte na sombra do sol. E aí eu fiquei falando, gente, a gente vai se orientar pela sombra, né? Eu achei muito interessante o fato de ter a sombra, né? De a gente se orientar pela sombra. É como se já tivesse algo direcionando para onde teria que ir. Vá para frente, siga a sombra, né? E aí, isso me remeteu a esses dias. Tem um post, põe o link aqui embaixo, vocês veem se puder. Porque o sol brilhava, né? E a câmera pegou o sol, então ela não refletiu muito meus olhos, meu rosto. E aí tinha uma sombra, né? E o sol fazia uma sombra para mim. E eu lembrei dessa foto. Nessa foto foi uma foto que eu postei sobre quando Deus estava me mostrando que a minha alegria estava nele e não nas coisas e não nas pessoas, né? Eu entendi que vinha de Deus, de Jesus e enfim, era só assim que a gente poderia prosseguir. Essa foto eu coloco um dos comentários. Eu espero que ao olhar para mim você veja a luz que reflete sobre mim, né? E é isso. Andar na sombra do sol significa assim, eu vou andar guiada por Cristo, por Deus. Eu não vou seguir o meu caminho, as minhas coisas, mas eu vou andar segundo o que Deus tem para mim. É Deus quem vai me direcionar, porque Ele está dizendo aqui, vire para o norte, ou seja, vá para frente, não é para o sul, é para frente, é para o norte. É um momento aqui de Deuteronômio, aonde Moisés está falando para as pessoas tudo que eles já viveram e que eles não podem se esquecer do que eles viveram, mas que eles agora Deus está falando, olha, vira para o norte, vai, né, segue. E para completar tudo isso, essa semana estava no acampamento esses dias
E a primeira música que cantou no acampamento foi Só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Nessa hora Deus falou assim pra mim, o que ela fez? Ela olhou pra trás e virou uma estátua de sal. Eu me dei conta de mim. Quanto tempo na minha vida eu fiquei olhando para trás e virei uma estátua de sal. Eu não saí do lugar. Então, quantas vezes Deus está nos direcionando, vamos, sai dessa terra, Abraão, vai para a tua parentela, caminha, né? Para de rodear esse monte, vai para frente. Eu sei, gente, muitas coisas doem na nossa vida, bem como um baque, mas eu tenho aprendido. A gente não pode parar muito tempo na dor, porque senão ela consome a gente vira uma estátua de sal. Então, que a gente possa caminhar e confiando em Deus. Se precisar parar alguns momentos para descansar, para recuperar o fôlego, amém, mas a gente não pode parar tempo demais naquilo, porque os propósitos de Deus precisam acontecer. Mas ainda que a gente pare, como eu, Deus é misericordioso e sempre nos mostra que há mais, que Ele estava no controle e que tudo serve para a glória dele, e amém, porque isso é a parte melhor da vida. Às vezes eu começo a orar por alguma coisa e aí eu falo, Deus, eu queria tanto assim, e eu começo a fazer o caminho na minha cabeça, né? Porque se o Senhor fizer assim, assim, vai ser tão bom. Mas, gente, depois eu reparo com a minha pequenez e eu falo, Deus, quer saber? Faz o seu jeito, que o seu jeito é melhor. Me ajuda a entender, me mostra como eu tenho que continuar. E é isso. A vida é isso. Caminhar na direção de Cristo.